Fala, meus queridos! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje, um dia após o CNU, traremos as questões de noções de direito. Vamos trazer aqui uma ideia geral sobre os itens, tá? E ilustrar com os mapas mentais utilizados nas aulas teóricas. Eu fiquei bem satisfeito com o que estudamos durante o curso, né, durante as aulas, e o que foi apresentado nos itens pelo examinador. Duas questões eu achei um pouquinho mais complexa e entendo que uma, principalmente, pode ser objeto de anulação. Então, cabe recurso e eu vou mostrar a vocês neste vídeo. Bom, mas antes de começar a resolução das questões, se você puder deixar no comentário deste vídeo a sua percepção sobre esta prova e principalmente sobre as noções de direito, eu agradeço, tá? Se você achou fácil, difícil, uma prova intermediária, enfim, como você se saiu nesta seleção. Lembrando que o gabarito extraoficial pela banca, tá? Sai amanhã, terça-feira, dia 20 de agosto, ok? Bom, então vamos lá, galera. Começando aqui, ignorem a ordem, tá? Vocês precisam analisar a questão de acordo com o comando, até porque existe uma variação dentro das provas. Estamos aqui no bloco 8 e este é o enunciado. O imprudente condutor do caminhão de uma empresa responsável pela coleta de lixo em vias públicas colidiu e causou danos ao veículo de um particular. A empresa alegou que estava desempenhando um serviço público insalubre e se recusou a ressarcir o motorista do veículo particular. Vamos lá, pessoal. Esta questão aborda a temática da responsabilidade civil. Falamos em dois momentos sobre este tópico. Na análise do artigo 37 da Constituição, quando estudamos a administração pública, e vimos também dentro do direito administrativo na aula de responsabilidade. Notem, temos uma empresa prestando um serviço público, um serviço de coleta de lixo. E a própria questão, o examinador nos diz, a empresa está desempenhando, está prestando um serviço público, ok? E causou um dano a um particular. Opa, neste caso temos uma pessoa jurídica de direito privado prestando um serviço que é público. Nasce assim a ideia de responsabilidade civil. O particular que foi prejudicado, como regra geral, deverá ser ressarcido. Encontramos esta previsão no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Percebam, utilizamos este mapa mental durante a explicação, exatamente este mapa mental. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, é o nosso caso, prestadoras de serviço público, ela existe, tá? Então, elas serão responsabilizadas objetivamente. E mais, pessoal, respondem pelos danos causados por seus agentes. Então, um agente dessa pessoa jurídica de direito privado causou um prejuízo a um terceiro. Haverá, como regra geral, a noção de responsabilidade civil. Inclusive, falamos do direito de regresso, né? Mas isso está lá na aula teórica. A ideia por aqui é que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado que estão prestando um serviço público existe. Elas responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade ou na qualidade de agente, causarem a terceiros. É a redação do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Com isso, o gabarito da questão, pelo menos neste modelo de prova, é letra E. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão
pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Vamos lá, próxima questão. No meu modelo de prova, questão 2, mas se liguem ao enunciado. Uma autoridade pública agiu no desempenho de suas atribuições de forma ilegal e com abuso de poder ao autuar uma empresa para compeli-la ao pagamento de um tributo indevido. Qual medida judicial é constitucionalmente assegurada para proteger o direito líquido e certo da empresa ao não recolhimento? Mais uma questão que analisamos na aula teórica, quando estudamos o artigo 5º da Constituição. Vimos este mapa mental aqui, ó. Falamos dos remédios constitucionais, de modo mais genérico, e comentamos do mandado de segurança. O mandado de segurança será utilizado para proteger o direito líquido e certo. Sendo assim, galera, percebam, direito líquido e certo para proteger, a questão diz, ó, direito líquido e certo. Gabarito, letra C, de casa, mandado de segurança. Vamos agora para mais um item. Um servidor público federal foi punido em processo administrativo disciplinar com a pena de demissão, pela prática de corrupção. Posteriormente, ele foi absolvido na esfera penal, por insuficiência de provas, pelos mesmos fatos que desejaram a punição no âmbito administrativo. Como fica a situação funcional do servidor? Vamos lá, pessoal. Esta questão aborda a Lei 8.112 de 90, então é um item do direito administrativo. No direito administrativo, falamos que o servidor, quando comete uma irregularidade, ele poderá ser punido em âmbito civil, administrativo e na esfera penal. E como regra geral, estas esferas são independentes. O que ocorre numa não tem o poder, como regra geral, de refletir nas demais. Esta é a regra geral. Porém, nesta esfera aqui, ó, na esfera administrativa, temos uma exceção. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada em caso de absolvição criminal em apenas duas situações. Apenas duas situações de absolvição criminal, na esfera penal, têm o poder de afastar também a responsabilidade administrativa. Vejamos. Primeira possibilidade. Quando esta absolvição for fruto de uma negativa da existência do fato. Então, o fato sequer existiu. Estão atribuindo ao agente público a subtração de laptops da repartição e, posteriormente, observam que esses laptops estavam, na realidade, guardados em um outro prédio, um outro departamento. Enfim, percebam que não existe o fato. Sendo assim, aquele servidor público será absolvido criminalmente pela negativa da existência do fato e a sua responsabilidade administrativa será afastada. Portanto, cai a responsabilidade penal e cai também a responsabilidade administrativa. E a outra exceção de absolvição criminal será pela negativa da autoria do fato, certo? Então, o servidor X está sendo acusado, mas na realidade a subtração foi realizada pelo servidor Y. Então, negativa da autoria do fato. Qual é o peguinha aqui dessa questão? Ela diz o seguinte: insuficiência de provas. Percebam, não estamos diante das nossas exceções. As nossas exceções são negativa da existência do fato e negativa da autoria. Não falamos de insuficiência de provas. Sendo assim, neste caso hipotético, como não entra dentro da exceção, teremos como gabarito a letra E. Ele não terá direito à revisão do processo em razão do motivo da absolvição, visto que a absolvição não ocorreu por negativa da existência do fato e nem negativa de autoria do fato. Gabarito
Na nossa questão aqui, no nosso modelo, letra E. Seguindo, vamos a mais um item. Ao analisar e deferir o pedido de licença para construção formulada por uma empresa, um servidor público praticou um ato ilegal. Estamos diante de ato ilegal. Este item traz a noção de desfazimento do ato administrativo. E vimos essa ideia quando falamos dos princípios implícitos e citamos o princípio da autotutela. Pois bem, a administração pública, ela poderá rever os seus próprios atos, inclusive de ofício, sem provocação. E esta revisão dos seus próprios atos, podemos observar naqueles atos que são ilegais, contrários à lei, ou ainda nos atos inoportunos ou inconvenientes, atos que perderam a noção de oportunidade e conveniência, ou seja, são aqueles atos que não fazem mais sentido para a administração pública. Perderam a razão de ser, a razão de sua existência. A questão traz um ato ilegal. Então, ato ilegal está aqui, ó. Ato ilegal falaremos em anulação. Anulação de ato ilegal. Os atos ilegais serão anulados e os atos inoportunos e inconvenientes revogados. Vamos lá. Diante deste ato ilegal, o Tribunal de Contas pode revogar. Não, pessoal. Estamos falando de anulação. Atos ilegais serão anulados. Letra B. O Poder Judiciário pode revogar. Não. Ato que será revogado são os inoportunos e inconvenientes. Letra C. Novamente traz revogação. Não, vimos que é anulação. Letra D. A administração pública deve anular esse ato eivado de ilegalidade. Localizamos o gabarito. A E erra neste ponto aqui, ó. A administração pública pode revogar. Não, pessoal. Ato ilegal deve ser anulado. E os atos inoportunos ou inconvenientes podem ser revogados. Com isso, o gabarito neste modelo de prova ficou letra D. Seguindo, vamos lá. Esta é uma questão que traz a lei de improbidade administrativa. Porém, houve uma extrapolação do conteúdo programático. Vejam só, vamos ao item primeiro. Com o intuito de impressionar e favorecer a sua noiva, um servidor público integrante da banca de um concurso público revelou, expressão-chave aqui, ó, revelou o teor e o gabarito de algumas questões desse concurso, do qual ela era candidata. Agora, pessoal, tomem cuidado a este detalhe. Eu fiz questão de trazer o seu edital e temos lá esta ideia. Sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa. Sanções. E estas sanções estão previstas no capítulo 3º da lei, no artigo 12. Capítulo 3º, artigo 12. Encontramos lá as penas, as sanções de improbidade administrativa. Agora notem um detalhe, a questão extrapolou, galera, ela foi além. Mesmo pedindo apenas as sanções no edital, o examinador, nesta questão, exigiu o conhecimento do capítulo 2º, ou seja, do artigo 9 ao artigo 11 da legislação. Isso é uma extrapolação ao conteúdo. Portanto, na minha opinião, cabe recurso desta questão. Mas vamos ao gabarito. O artigo 11, que repito, extrapolou o edital, ele nos diz que atenta contra os princípios da administração, atenta contra os princípios, tá? Revelar fato, então, ó, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Com isso, o gabarito ficou letra E. Constitui um ato de improbidade administrativa que atenta, temos a espécie aqui, ó, que atenta contra os princípios da administração pública, atenta contra os princípios, certo? Mas, novamente, este item precisa ser anulado por extrapolação ao edital. Direito constitucional agora.
No livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, em sua orelha lê-se: um dos grandes trunfos deste romance é a representação, com eloquência e humanidade, dos descendentes escravizados africanos para os quais a abolição significou muito pouco, visto que ainda, então aqui ó, ainda sobrevivem em situação análoga à escravidão. Considerando o texto acima, a contemporaneidade brasileira e o conjunto de direitos contidos no título dos Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição Federal de 1988, constata-se que, vamos lá, letra A, ainda hoje, há brasileiros descendentes de escravizados que não gozam do direito à liberdade e à dignidade preconizada no texto constitucional. Notem, o examinador diz que existe uma liberdade e dignidade prevista no texto constitucional, e ele está correto. E vai além a questão. Diz que ainda hoje temos brasileiros descendentes de escravizados que não gozam destas garantias. Exatamente, pessoal. Embora exista previsão no texto constitucional, não é incomum analisarmos casos de situações análogas à escravidão. Infelizmente, ocorre muito. A Justiça do Trabalho e os auditores fiscais do trabalho, eles tentam atenuar esta situação, mas infelizmente ainda existe. Sendo assim, o gabarito é letra A. Gabarito, letra A. Letra B. O direito à liberdade e à dignidade, hoje e sempre. Foi amplo, geral e irrestrito. Nada disso. De fato, estes direitos e garantias estão sendo observados de uma forma mais evidente, porém, nem sempre foi assim. E mesmo hoje existem casos, acabamos de falar da situação análoga à escravidão, casos que não respeitam completamente estes direitos. Sendo assim, letra B, errada. Letra C. A liberdade e a dignidade são direitos plenos e efetivos desde a promulgação da Lei Áurea. Nada disso. Letra D. Ainda hoje não se pode reclamar, ou seja, pleitear, o direito à liberdade e à dignidade. Não, galera. Podemos sim reclamar e pleitear estes direitos e esta proteção. Inclusive, em relação à liberdade, temos o instrumento do habeas corpus, que protege a liberdade de locomoção. Portanto, letra D, errada. E letra E. No Brasil de hoje, não se criminalizam práticas análogas à escravidão. Errado, é um crime e tem previsão no Código Penal. Gabarito, letra A. E podemos complementar este item também com o artigo 5º, inciso 3º da Constituição. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Avançando, questão 7 agora. No âmbito da administração pública, entende-se que ocorre o ato administrativo discricionário quando... questão aqui envolvendo os poderes da administração pública. Então, uma questão de direito administrativo. Na aula de poderes, falamos do poder vinculado e discricionário. Poder discricionário é quando o agente público atua com margem de escolha. A lei possibilita mais de um comportamento possível. Então, ele pode ter comportamento 1, 2, 3, 4 e assim por diante. A lei estabelece várias possibilidades. E comentamos que neste caso de poder discricionário, a lei prevê mais de um comportamento possível. Ele precisa observar, no caso concreto, a noção de oportunidade e conveniência. É o que chamamos de mérito administrativo. E citamos na aula teórica o exemplo das fiscalizações de vigilância sanitária. Poderia, dependendo do caso, o agente público interditar o estabelecimento mais aplicar uma multa ou apenas aplicar uma multa. Percebam que ele tem várias possibilidades. Ele trabalha com uma noção de margem de escolha.
mas sempre observando oportunidade e conveniência. Então, galera, dentro do poder discricionário, temos que a administração pública, representada por seu agente público, diante do caso concreto, tem a possibilidade de apreciá-lo segundo critérios de oportunidade e conveniência, e escolher uma dentre duas ou mais soluções, todas válidas para o direito. Então, todas previstas pela lei. Portanto, existe essa possibilidade de escolha dentro das hipóteses que foram estabelecidas na legislação. Gabarito neste modelo de questão é letra A de aprovado. Seguindo, questão 8. Segundo o artigo 37 da Constituição Federal de 1988, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além disso, obedecerá ao seguinte. Vamos lá, pessoal. A letra A fala que cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Até aqui, perfeito. Assim como aos estrangeiros, na forma da lei, beleza. Porém, esta parte aqui, não está na Constituição e tornou o item errado. E imigrantes indocumentados. Percebam. Falamos que o acesso aos cargos, empregos e funções será acessível aos brasileiros que preencham os requisitos da lei e aos estrangeiros na forma da lei. Não comentamos de imigrantes indocumentados. Sendo assim, a letra A está errada. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos. Até aqui, perfeito. De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Legal. Na forma prevista em lei, ok. Agora, cuidado. Sem quaisquer ressalvas quanto às nomeações para os cargos em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Falamos que a investidura em cargos e empregos depende de concurso público. E este concurso público será de provas ou de provas e títulos. A exceção, a ressalva, é em relação ao cargo em comissão. Então, existe uma ressalva por aqui. O cargo em comissão é livre, não havendo, portanto, a necessidade de concurso público. Percebam que o examinador colocou sem qualquer ressalva. Não, pessoal. Existe a exceção do cargo em comissão. Letra C. Então, a letra B, errada. Letra C. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Vimos aqui, validade do concurso público. Até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Gabarito, letra C de casa. Letra D. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado sem qualquer prioridade sobre os novos concursados. Galera, errado. Em caso de novo concurso público, o aprovado no concurso anterior terá prioridade na convocação. A questão disse que ele não terá prioridade, portanto, D, incorreta. E a letra E diz que uma lei reservará um percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência. Até aqui, beleza. A lei, então, reserva de vagas. A lei reservará um percentual para as pessoas com deficiência. Porém, na sequência, a questão é, sendo ato discricionário e desvinculado de lei, então não seria necessária uma lei para estabelecermos os critérios de admissão. Errado. A lei reserva o percentual para PCD, pessoas com deficiência, e também, mais aqui,
e também define, também estabelece os critérios de sua admissão. Com isso, o final do item, nesta parte aqui, ó, o item está incorreto. Gabarito ficou letra C de casa. Seguindo, mais uma questão. Existem entes da administração direta e entes da administração indireta. Nesse sentido, verifica-se o seguinte. Vamos lá. Esta questão quer que você conheça a administração direta, através dos seus órgãos, e a administração indireta. Simples assim, galera. Vimos na aula teórica que a administração indireta corresponde a essas pessoas jurídicas: fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. E falamos da administração direta, que é formada através dos seus órgãos. E temos vários exemplos de órgãos, né? Ministérios, Senado Federal, os tribunais, enfim, temos uma infinidade de exemplos. Inclusive, durante o estudo da classificação dos órgãos, vimos os órgãos independentes. Falamos de exemplos no Poder Legislativo, então vimos Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas. No Poder Executivo, comentamos da Presidência, das governadorias e das prefeituras. E no Judiciário, vimos os tribunais de modo geral, ok? Letra A. Fala que ministérios e as empresas públicas integram a administração direta. Pessoal, ministérios são órgãos e integram a administração direta. Mas empresas públicas pertencem à administração indireta. Com isso, letra A, errada. Letra B. Senado Federal e autarquias integram a administração indireta. A autarquia é da administração indireta e o Senado Federal é um órgão da administração direta. Então, com isso, letra B, errada. Letra C. Tribunal de Contas e Supremo Tribunal Federal integram a administração direta. Perfeito. Estamos diante de órgãos por aqui. Sendo assim, gabarito, letra C. Letra D. Câmara dos Deputados, pertence à administração direta, beleza, e fundações públicas federais. Cuidado. Fundações pertencem à administração indireta. Com isso, item errado. Letra E. Tribunal Superior do Trabalho, o tribunal é um órgão, tá? E Sociedade de Economia Mista integram a administração indireta. O Tribunal Superior do Trabalho integra a administração direta e não indireta. O gabarito ficou letra C de casa. Tribunal de Contas e Supremo Tribunal Federal integram a administração direta. Seguindo mais uma questão, vamos lá. A educação infantil representa a prerrogativa constitucional inafastável, que assegura às crianças de 0 a 5 anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica, mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola. Nesse contexto, a educação infantil é um direito que... Bom, falamos de educação quando estudamos o artigo 6º da Constituição e comentamos também da assistência gratuita aos filhos do nascimento até 5 anos em creches e pré-escolas. E mais, pessoal, quando analisamos o artigo 5º da Constituição, no parágrafo 1º, comentamos que os direitos e garantias fundamentais têm uma aplicação imediata, e os direitos sociais correspondem a uma das espécies de direitos e garantias fundamentais. Então, com isso, galera, reparem a letra C. É assegurada, então essa garantia educação infantil é assegurada por normas constitucionais. Vejam aqui, ó, normas que estão na Constituição. Temos esta previsão e no artigo 6º a ideia de educação. Assegurada por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. Com isso, o gabarito aqui é letra C de casa. A letra A está errada porque diz que depende de instrução normativa do Poder Judiciário, não. Letra B é obrigação exclusiva do Poder Executivo, também não.
Letra D. Não pode ser imposto pelo Poder Judiciário ao gestor público por ofensa à separação dos poderes. Errado. E a letra E. Não representa um dever, mas uma meta. Representa um dever, sim, pessoal. Representa um dever. Então, este item também está incorreto. O gabarito, letra C. Seguindo, questão 11 agora. Vamos lá. Um servidor de um determinado estado pretende realizar a transposição da situação jurídica de empregado público da Companhia Estadual de Eletricidade, que é uma sociedade de economia mista, para os quadros funcionais da administração direta desse estado, como servidor efetivo e estatutário. No estado em que se desempenha suas funções, há lei recém-editada que autoriza a transposição. Temos uma lei autorizando a transposição, desde que a opção seja exercida no prazo de 6 meses de sua edição. Galera, basicamente a ideia é a seguinte: o carinha aqui, ó, ele está numa sociedade de economia mista. Então ele integra a administração indireta, tá? Dentro da administração indireta, como regra geral, temos o regime seletista, necessidade de concurso público, e o regime de pessoal segue a CLT. O que ele quer na realidade é fazer uma transposição, uma espécie de salto, e se tornar agora um servidor efetivo, integrando os quadros da administração direta. Então ele quer ser um servidor efetivo. Isso é possível? Sim, mas apenas por concurso público. Apenas por concurso público. Senão seria a casa da mãe Joana, né, pessoal? Esse carinha aqui foi aprovado num concurso e é seletista, e agora simplesmente ele quer se tornar, sem realizar concurso, um servidor efetivo. Não, isso não é possível. Na aula teórica, vimos que, como regra geral, o regime da administração direta é o estatutário. Portanto, depende de um concurso público. Concurso público para os cargos da administração direta. E vimos também que as empresas estatais, a administração indireta aqui, estamos falando de sociedade de economia mista, e empresas públicas, têm como regime de pessoal o seletista. Estamos diante dos empregados públicos. Também é necessário concurso público, mas reparem, um concurso específico que terá como regime de pessoal a CLT. O carinha que ocupa a administração direta e foi aprovado num regime estatutário não pode dar um salto, fazer uma transposição e ocupar agora uma empresa estatal diante de um regime seletista. Isso não é possível. E o contrário também vale, né, pessoal? O carinha da empresa estatal, no nosso exemplo, uma sociedade de economia mista, não pode sair sem uma nova realização de concurso público e se tornar agora um servidor efetivo. Essa seria a ideia de transposição. E isso é inconstitucional. Portanto, temos aqui, ó, a noção de inconstitucionalidade. Letra D de dado. É inconstitucional por permitir a transposição sem a prévia realização de concurso público. O gabarito é a letra D. Seguindo, mais um item. Esta questão, também mais aprofundada, abordou os conselhos profissionais. Os conselhos profissionais, enquanto autarquias corporativas, criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, constituem espécie sui generis, ou seja, espécie diferenciada, uma espécie híbrida, tá? Espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, com maior grau de autonomia administrativa e financeira. Então, ela tem um maior grau de autonomia. Eles têm natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras, normalmente impostas às pessoas jurídicas de direito público.
No que diz respeito à legislação aplicável aos conselhos profissionais, certo é que... Vamos lá, galera. Resolveríamos esta questão com esta informação aqui, ó. Quando estudamos as autarquias, comentamos de uma classificação e vimos as autarquias profissionais ou corporativas, chamadas de conselhos profissionais. Estes conselhos profissionais ou autarquias profissionais, como regra geral, fiscalizam os conselhos de profissão. Demos como exemplo, o CRM, Conselho Regional de Medicina, e o CFC, Conselho Federal de Contabilidade. Porém, na exposição teórica, falamos de um caso muito específico, que é a OAB. Comentamos que a OAB possui uma natureza específica e sui generis, uma natureza híbrida, e a OAB não integra a administração pública. Notem, aqui temos os conselhos de profissão, os conselhos profissionais, que integram a administração pública. A OAB, ela não integra a administração. Diante disso, galera, como a OAB tem essa natureza sui generis e não integra a administração, ela terá uma flexibilidade maior em relação à fiscalização em si e também às suas contratações, sendo possível que a OAB contrate através do regime seletista. Ela estaria mais próxima a regras do direito privado e não regras do direito público. Notem a letra A. A legislação permite que contratem pessoas sob regime seletista. Exatamente. Um dos exemplos de conselhos profissionais é a OAB. A OAB não integra a administração e pode perfeitamente contratar o pessoal através do regime da CLT. Gabarito, letra A. A letra B fala: contratação será sempre pelo regime estatutário. Acabamos de dar o exemplo da OAB, então, questão errada. Letra C, autonomia, beleza, e a independência relativas das quais usufruem são pertinentes ao conceito de administração indireta. Não existe essa noção aqui, de independência. O que há é uma autonomia maior. Então, letra C, errada. Letra D, tutela administrativa e supervisão ministerial são imposições a que estão sujeitas. Acabamos de falar que a OAB, que é um conselho profissional, sequer integra a administração indireta. Sendo assim, não teremos essa noção de tutela administrativa e supervisão ministerial. Letra D, errada. E letra E, remuneração dos seus servidores será sempre fixada pelo Poder Executivo. Não, pessoal, vimos novamente o exemplo da OAB, né? A OAB sequer integra a administração indireta, tendo, portanto, uma maior flexibilidade para a remuneração dos seus funcionários. Diante disso, eu até grifei aqui errado, né? Diante disso, o gabarito ficou, neste modelo de questão, letra A. Legislação permite que contratem pessoas sob o regime seletista. Seguindo, mais um item. Vamos lá. Dentre os direitos e garantias fundamentais, há aquele de não produzir prova contra si mesmo. Então, o direito da não autoincriminação. Esse direito admite restrição desde que não seja afetado o núcleo essencial da garantia e a limitação decorra da ponderação com a efetivação de outros direitos constitucionais, respeitado o cânone da dignidade humana. Conclui-se, portanto, que o direito fundamental de não autoincriminação ou autoincriminar-se comporta. Vamos lá, galera, vimos a situação do preso quando estudamos o inciso 63 do artigo 5º da Constituição. Falamos que o preso tem o direito da não autoincriminação, ou seja, ele tem o direito de permanecer calado. É o que nos diz o inciso 63 do artigo 5º. O preso será informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado.
sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Portanto, esta é uma noção de não autoincriminação. E o gabarito, portanto, é a letra D de dado. Informar ao preso sobre os seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado. Gabarito, letra D. Seguindo questão 14, vamos lá. Este item aborda o regime de remuneração dos servidores. Um servidor público vinculado ao Poder Judiciário do Estado W, Poder Judiciário do Estado W, requereu o reconhecimento de atualização das verbas pertinentes ao seu cargo. Foi-lhe informado que não poderia ocorrer qualquer majoração, pois o total de sua remuneração não poderia superar o percebido pelo chefe do Poder Executivo. O que interessa agora está aqui, este comando geral da questão. Nos termos da Constituição Federal de 1988, a remuneração dos servidores públicos, então está falando de modo geral, tá? Dos servidores públicos não poderá exceder o subsídio mensal do... Galera, vimos na aula teórica a regra geral, os tetos remuneratórios. Temos que a remuneração dos servidores públicos, como regra geral, não poderá exceder o subsídio mensal do ministro do STF. Com isso, o gabarito neste modelo de questão é letra B, ministros do Supremo Tribunal Federal. Seguindo, vamos agora para a última questão. Bora lá, pessoal. Este item pediu uma previsão recente. Emenda Constitucional 131 de 2023, tá? Estudamos lá na parte de nacionalidade. Inclusive, repaginamos a aula de acordo com esta emenda constitucional. Este conteúdo está disponível aos membros. Um cidadão mudou-se para o exterior, fixando seu domicílio em país integrante da Comunidade Europeia. Para exercer seus direitos políticos, ele requereu a naturalização, passando a ter duas nacionalidades, ideia de dupla nacionalidade. A originária, no caso a brasileira, tá? Mais a derivada, do país onde exerce suas atividades. Então, nacionalidade 1 e nacionalidade 2. E o item prossegue, né? Nos termos da Constituição Federal de 1988, a aquisição de uma outra nacionalidade acarreta. Percebam, o nosso amigo aqui, ele requereu a nova naturalização. E a emenda constitucional 131 de 2023 nos diz que são casos de perda da nacionalidade, estas situações aqui, quando houver o cancelamento da naturalização por questões de fraude no processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional ou Estado democrático. Esta situação não se aplica à nossa questão. Porém, galera, temos uma segunda possibilidade de perda da nacionalidade, que é a pedido do interessado de modo expresso. Basicamente, ele pede à autoridade brasileira a perda de sua nacionalidade, tá? Isso é possível e está na Emenda Constitucional 131 de 2023. Portanto, perderá a nacionalidade aquele que pedir de modo expresso. E existe uma exceção, ressalvadas as situações que acarretem a apatridia. Como assim? Ressalvadas as situações nas quais ele fique sem nenhuma nacionalidade. Daí não vale, ele precisa ficar com pelo menos uma nacionalidade. E nesse caso ele tem duas, né? Ele perderia a brasileira e seguiria com a nacionalidade do outro país. Diante disso, o gabarito é letra C. Perda da nacionalidade brasileira, mas apenas se houver pedido expresso nesse sentido. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que você tenha ido bem nesta prova, tá? E reparem só, as questões basicamente transitaram
pelas explicações das aulas teóricas e daqueles vídeos disponíveis na área de membros. Justamente por isso fizemos questão de trazer os esqueminhas, os mapas mentais em cada um dos itens. Eu espero que você tenha ido bem e alcance a tão sonhada aprovação. Agora, se este concurso ainda não foi a sua vez, eu quero deixar o convite para seguir conosco para as próximas provas, os próximos concursos, e assim você pode se preparar com o nosso canal e com o nosso conteúdo que está disponível na área dos membros. Traremos mais vídeos exclusivos para vocês. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui, meus queridos!